Olá, jovens do 8º ano. Estamos aqui outra vez para resolver algumas questões aí lá do início das nossas atividades, tá? Essas atividades são importantes. Vamos lá fazer a correção junto com a professora Edla. Vamos lá acompanhando aqui comigo as questões e comparando também as respostas. Vamos lá trabalhar juntos. Vem comigo, jovens. Estima-se que a Lua seja duas vezes 10 elevado a 7 anos mais nova do que a Terra. Sabendo que a Terra tem aproximadamente 4 bilhões 550 milhões de anos, qual é a idade aproximada da Lua? Resposta correta é a letra B. Jovens, o que foi utilizado aqui? Aqui comigo. O que nós utilizamos aqui? Simplesmente utilizamos notação científica. Notação científica. O que é notação científica? É escrever na base 10, isso. Então, essas operações aí foram feitas utilizando notação científica. Então, nós temos como a resposta correta a letra B. Vamos para a próxima questão. Sem usar potência de 10... como podem ser representadas as medidas da mitocôndria e da molécula do DNA em metros? Observe aí, queridos, que nós usamos o quê? Olhando aqui para mim, nós usamos o quê? As casas decimais, né? Então, se é 10 a menos 6, então tem 6 algarismos após a vírgula. Se é a menos 9, então tem 9 algarismos após a vírgula. Qual é a resposta correta? Letra C. Letra C. Vamos para a próxima questão. Próxima questão. O número aproximado de habitantes do Brasil e sua extensão territorial aproximada podem ser expressos em notação científica, respectivamente. Então, resposta correta é letra A. Vamos aqui comigo. A população é 190 milhões de habitantes. Então, nós temos 190 milhões de habitantes. Como eu posso escrever 190 milhões de habitantes? Como? Ah, professora, como que eu me atrapalho em 0 é 0, 0? Então, uma dica para vocês, jovens. Comece com 1000. Vamos lá até completar os milhões? 190 mil seria o quê? Mais 3 zeros, certo? Milhões, mais 3 zeros. A cada 3 algarismos eu tenho uma classe. Então, aqui, 190 milhões. Usando notação científica, como eu vou escrever isso? Eu posso escrever 19 por notação científica? Não. Entre 1 e 10. É o que eu tenho que fazer para multiplicar pela base 10. Então, se eu tenho 190 mil, eu vou usar o quê? 1,9. É isso aí mesmo que você está falando. Vírgula bem aqui, ó. E eu conto as casas decimais que eu tenho. Então, 1,9 vezes 10 a 8. 1,9 vezes 10 a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 a 8. Notação científica. Essa população. O mesmo vamos fazer com a extensão territorial, que é 8.500, aqui 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. E aqui é de habitantes. Da mesma forma, aqui a vírgula, né? 8,5 vezes 10 elevado a quanto? 6. Vamos lá contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas decimais. Quilômetros
quadrados. Então, este número aqui, ele está entre 1 e 10. Nesse intervalo aqui. Entre 1 e 10. Ou seja, só pode ser escrito um algarismo. Ok, jovens? Vamos agora para a próxima questão. Vamos, próxima questão. Página 60 e 61. Vamos conferir aqui os resultados sobre juros da página 60 e 61. Analise a seguinte situação. Uma pessoa emprestou 10.600 a um amigo a uma taxa de 5% ao mês e vai quitar em 3 meses. Temos o capital, 10.600, taxa de juros 5% e o tempo, 3 meses. Juros simples. Primeiro mês, multiplica por 0,05, 530. Segundo mês, também multiplica por 0,05, 530. E no terceiro mês, também multiplica por 0,05, 530. Total, 12.190. Vem aqui comigo. Juros simples. Juros simples. Eu tenho o capital, 10.600. Esse capital foi aplicado a taxa de juros de 5% ao mês. Esse aqui é o capital aplicado a 5% ao mês. Então, esse 5% é 5 sobre 100. Lembram de porcentagem? 5%, 5 sobre 100. 5 sobre 100 é igual a 0,05. Como esse dinheiro foi aplicado em 3 meses, como eu posso efetuar esse cálculo? Utilizo o capital, 10.600, multiplico pelo tempo, pela taxa de juros, perdão, que é 0,05. 0,05. Em quantos meses? 3. Posso multiplicar por 3. Ou efetuo um mês, que dá 530. Como são 3 meses, o que eu faço? Esse 530, eu somo com 530, somo com 530, somo com 530. É o mesmo que multiplicar por 3. E eu vou ter 12.190 é o valor que eu vou pagar. Esse valor aqui é dos juros, que eu vou somar com o montante. Perdão, eu vou somar com o capital, que é 10.600. Eu somo. Esse é o montante. Então, no juros simples, o que nós tivemos aí? Uma operação apenas. Multipliquei tudo por 3 e cheguei ao valor dos juros. Cheguei ao valor dos juros. E somei com o meu capital, que é o montante. Agora, os juros compostos. Como é que vai ser feito os juros compostos? Vamos lá, juros compostos. Enquanto esse, em todo momento, eu vou usar o mesmo capital, nos juros compostos, não. Eu vou fazer o primeiro mês, eu vou pegar os 10.600 e multiplicar por 0,5, dá o 530. Então, primeiro mês, eu vou fazer igual aqui do juros simples, só o primeiro mês. 10.600 vezes 0,05. Esses são os juros. Dá 530. Isso mesmo que você está falando aí. 530. Então, o montante vai ser 530
10.600 mais 530. E esse valor será o próximo montante. Então, então aqui, 11.130. Esse é o que eu vou aplicar para o próximo mês. No simples, não. Eu uso sempre o capital inicial. No composto, depois que eu consigo esse meu primeiro mês aqui, que eu tenho um montante, ele se torna o capital para o segundo mês. Para o segundo mês. O resultado para o segundo mês será 11.686 e 50. Esse aqui vai para o terceiro mês. Aí já pega esse capital aqui, ele vai se tornar o capital, e eu vou colocar os 0,5 novamente. A taxa não muda, o que vai mudar é o capital, porque eu já somei com o juros anterior. Então, para o terceiro mês, será 12.270,82. Esse é o montante final. Esse é o montante final. Como muda o capital, os juros também vai mudar. Então, essa é a diferença, os juros simples e juros compostos. Uma dica para vocês fazerem um composto é você utilizar a tabela, porque aí você vai fazendo o link com o capital que vai modificando mês a mês. O simples não precisa, você pode até multiplicar direto. Professora, eu posso logo multiplicar por 3? Melhor, já pode multiplicar logo direto por 3. Aí esse resultado soma com o montante e termina. Ok, jovens, vamos para a próxima questão? No ano passado, Marta emprestou 1.000 no mês de agosto, para pagamento em novembro, quando receberia o seu 13º. Combinaram que a taxa de juros compostos cobrada seria de 5% ao mês. Para determinar o total a ser pago em novembro, complete a tabela. Então, nós temos aqui tempo, capital, juros e o montante. Primeiro mês, 1.000, 5%, fizemos há pouco, né? 5% é o quê? 5 sobre 100, tá? Vou colocar aqui em cima para vocês. 5 sobre 100 é igual a 0,5, que é igual a 5%. Então, aqui o capital de R$ 1.000 vai ser 1.000 vezes capital. Perdão, o primeiro mês, aqui 1.000, que é o capital. Juros vai ser 1.000 vezes 0,05. E o montante será 1.050. Por que 1.050? Esses juros, que dá 50, isso aqui é igual a 50, isso aqui é igual a 50. Está fraco já esse aqui? O meu produtor já está dizendo que já está fraco aqui. Então, aqui, 50. Então, o montante vai ser o quê? Vai ser 1.000 mais os juros, que dá 1.050. Vamos lá, segundo mês. Isso aqui, não esqueçam que isso aqui é juros
compostos. Como eu falei anteriormente, a tabela é ótima para visualizar isso. O meu capital não é mais 1.000 agora. É ele com juros, que é o montante do primeiro mês. Então, agora, 1.050. Esse 1.050 eu vou fazer o mesmo processo. 1.050 vezes 0,05, que será 52,50. Que isso aqui será 52,50. E eu vou fazer, aqui eu vou ter 1.102. 1.102,50, porque eu vou ter esse 1.050 mais 52,50. Terceiro mês, esse é meu montante, então ele se torna o capital. 1.102,50, 1.102,50 vezes 0,05, eu vou ter 55,125 de juros. E o meu total será 1.157,62 do terceiro mês. Então, jovens, temos uma tabela, se torna muito mais prático. Retomando um pouquinho aqui, vamos lá. Tempo, eu tenho o capital, juros e o montante. Para juros compostos, eu tenho meu capital inicial, multiplico pela minha taxa de juros. Esse valor da minha taxa somado com o meu capital vai ser o montante, e esse montante será o do próximo mês, o capital do próximo mês. Esse valor é o capital do próximo mês. 1.050, eu vou multiplicando pela taxa, somo de novo, tenho um montante. Esse montante aqui é o capital do próximo mês. E esse capital eu vou multiplicar pela taxa. Observe que essa taxa aqui, ó, ela é constante, porque esses juros aí é de 5%. Então, vai do início ao fim 5%. O que vai mudando, oscilando, é o capital, que ele a cada mês se torna um montante do outro. É o capital do outro mês. Ok, queridos? Eu espero que vocês tenham acompanhado. Vamos para a próxima questão. Na próxima questão, o que eu tenho? Calcule os juros compostos, o tempo em mês suficiente para obter um montante de 1.311,27, aplicando 1.200 a uma taxa de 3% ao mês. Construa uma tabela para registrar os dados. Então, nós temos aqui, vamos fazer a tabela. Temos, novamente, tempo. Então, a tabela é muito importante, é muito interessante para se trabalhar juros compostos. Porque você analisa de uma forma mais clara o que aumentou no capital. Primeiro mês, capital. Então, primeiro mês, 1.200. Esse é o capital. Aí nós temos os juros. Vai ser esse 1.200 vezes 3% ao mês. Então, é 0,03, que será igual a R$ 36. O meu montante será esses 1.200 mais 36. Esse é meu montante. 1.200 mais 36, que vai ser o capital do próximo mês. 1.236. 1.236. Então, esse montante aqui é o capital do próximo mês. 1.236 vezes 0,03 é igual a 37,08. Então, eu vou ter 1.236 mais 37,08. Esse montante é do meu terceiro mês. Então, eu vou ter 1.273,08, que eu vou
273,08, que eu vou multiplicar por 0,03, que será igual a 38,1924. Então, eu vou somar 1.273,08 mais 38,1924. Resposta, então, será 1.311,2724. Arredondando, jovens, eu vou ter 1.311,3. Tá aí, próxima questão. Qual a taxa de juro mensal de um empréstimo de 5.000 que gerou um montante de 5.250? Então, aí, vamos subtrair o capital do montante, vamos ter 250. E 250 eu vou dividir pelo meu capital, que é 5.000. É igual a 0,05. Multiplicando por 100, eu tenho o quê? 5%, letra C. Comentando essa terceira questão bem rápida, o que eu vou ter aqui? Bem, eu vou ter meus juros, 5.250 menos os 5.000. Eu vou ter os juros, 250. Esses juros eu vou dividir pelo capital. Qual o capital? 5.000. Juros dividido pelo capital. Daí que surgiu os meus 5%. Quem é 5%? 0,05, que é igual a 5%. Vamos para a próxima questão, jovens. Daniel aplicou 800 a juro composto pelo prazo de 4 meses e acompanhou mês a mês o novo montante. Se ao final do primeiro mês o montante foi de 816, calcule. Então, letra A, nós temos aí os juros mensal, ficou 2%. É o mesmo processo, olhando aqui para mim, é o mesmo processo da questão anterior. Você vai pegar 816, que já é o montante, menos o capital, que é 800. Você vai ter o quê? 16. Então, quarta questão. Letra A. Então, você vai fazer 816 menos 800, que é igual a 16. Esses 16, você vai dividir pelo capital, que é 800. Você vai encontrar o quê? 0,02, que é o mesmo que 2%. Na letra B, nós vamos ter 816, que é o montante, mais 816 vezes 0,2, que é a taxa, que é a porcentagem. Isso aqui será igual a 832. 32. Esse é o valor. Então, após 2 meses, esse foi o valor que o Daniel aplicou. Vamos para a próxima questão? Então, próxima questão, vamos comentar aqui essa questão de juros, tá? Pelo que está aparecendo aí para vocês. Pelo que nós já conversamos, acredito que vocês não vão ter mais tanta dificuldade. Essa questão é interessante, jovens, aqui comigo. Ela é interessante porque nós temos juros simples e juros composto. Então, são as duas formas. Juros simples, aquela bem rápida. Ele diz que a aplicação foi 3.000, tá? Então, juros simples. A aplicação, 3.000. E esse 3.000 foi aplicado a 3,5% ao mês. Se é 3,5% ao mês, então dá 0,035 em 4 meses, por 4 meses. Isso aqui deu 420. Olha o que eu tenho aqui, jovens. Eu tenho o capital, eu tenho aqui os juros, a taxa de juros,
E tenho aqui o tempo. Tenho o tempo. Então, isso aqui é o juros. Esse é o juros. Então, juros é igual ao capital vezes a taxa, que é a porcentagem, vezes o tempo. Então, isso aqui, juros simples, que é a fórmula de juros simples. Bem, então o resultado dessa operação foi 420 de juros. Então, ele vai fazer o quê? O montante. O montante é igual ao capital mais o juros. Capital mais juros. Então, o montante será 3.000 mais 420. 3.420. 3.420. Montante, juros. Isso para juros simples. Então, aqui, letra A. Letra B, temos a tabela. Porque é aquela onde o montante se transforma em outro capital. Tempo, capital, juros e montante. Tempo, primeiro mês. Primeiro mês. Aqui o tempo é em mês. Mês. Então, aqui, para não ficar copiando toda hora o mês, então aqui, primeiro mês. Capital, 3.000. Esse é o capital. Juros vai ser esse 3.000 vezes a taxa, que é 0,035. Então, isso aqui é igual a 105. 3.000 mais os juros será o montante, 3.105. Esse é o próximo capital para o segundo mês. Então, eu vou ter 3.105. Aqui, de juros, ainda, esse sempre vai permanecer. O que vai mudar é o capital já vai ser esse. 3.105 vezes 0,035. Então, nós teremos 108,68. 108,68. E o montante será 3.213,68. Vamos para o terceiro mês. Esse aqui é o próximo capital. 3.213,68. Aí, multiplicado, aqui é esse capital, 3.213,68, vezes 0,35, que dá igual a 112,48. Somando com o capital, será 3.326 vezes 326,16. Quarto mês. No quarto mês, eu vou ter esse meu novo capital. 3.326 vezes 16. Esse valor eu vou multiplicar por 0,35. Então, 3.326 vezes 0,035 de juros, 116,42. E o montante será de 3.442,58 centavos. 442, aqui foi 420 no simples, né? Então, aqui o composto aumentou um pouco a mesma situação, sendo que, como foi capital gerado de montante, aí houve uma pequena alteração. Certo? Então, queridos, vamos agora para a próxima questão. Um comerciante de eletrodomésticos usados anuncia uma geladeira de 1.600.
para o pagamento à vista. Ele concede um desconto de 8%. À vista, 8%. Se o valor for pago com cheque pré-datado para 90 dias, há uma taxa de juros de 5% ao mês. Letra A. Qual será o preço da geladeira para cada uma das opções? Letra B. Quantos reais a mais em relação ao valor à vista o comerciante receberá se vender a geladeira a prazo? Então, eu tenho aqui, na sexta questão, letra A. À vista, sem juros. Então, eu vou ter, a geladeira é 1.600. 1.600. Mas se for à vista, essa é a primeira opção. Tem desconto. Desconto é tirar. Então, desses 1.600, eu vou descontar 8%. Então, como nós vamos fazer? Vai calcular 8% de 1.600. Depois que calcular, você vai subtrair de 1.600. É o valor que vai ser pago pela geladeira. Então, você vai ter quanto? O pagamento da geladeira será o quê? 1.472. Calculando os 8%, fica 8% de 1.600. Lembra do cálculo, como era feito? 8% é 8 sobre 100 de 1.600. Aí multiplica, depois divide. Você encontrou 1.472 para pagamento à vista. Outra opção é pagamento de cheque, um cheque pré-datado. Então, a outra opção será, primeiro mês, 1.600 vezes 1,5 dá 1.680. Segundo mês, você vai ter 1.680 vezes 1,05 de novo, que é a porcentagem aí, dá 1.764. Terceiro mês, nós teremos os 1.764 vezes 1,5%, que é os juros. Então, vai ter 1.852,20. Vai ser esse o valor pago pela geladeira. E a letra B, ele quer saber a diferença. Então, é subtrair 1.852,20 menos os 1.472. É só subtrair. Então, a pessoa que comprar à vista vai ter 380,20 lucro. Quem comprar à vista. Vamos lá para mais uma questão. Rafael obteve um empréstimo de 4.000 a uma taxa de juros composto de 2% ao mês. O saldo devedor sobre a quantia que ele ainda deve, ele planeja quitar a dívida pagando 1.500 ao final do primeiro mês. E 1.500 no final do segundo mês. E o restante quando vencer o terceiro mês. Assim se cumprir o planejado para quitar o empréstimo, Rafael pagará ao todo a seguinte quantia. Então, a resposta correta seria o quê? 4.154,24, letra E. Então, o que nós temos aí para essa questão? Nós temos aí o valor inicial da dívida, 4.000. Isso aqui é o valor inicial, é o capital, é o que foi emprestado. Após um mês, vamos ter 102 vezes 4.000, isso aqui é a taxa de juros, tá?
que vai dar um montante de 4.080. Esses 4.080, vou subtrair de 1.500, que é o valor lá que ele vai pagar, vai sobrar 2.580. 2.580. 2.580. No próximo mês, após isso aqui, um mês. Após um mês. Após 2 meses. Temos 102 vezes 2.580, que dá 2.631,60. Esse valor nós vamos subtrair dos 1.500 que ele disse que ia também dar no segundo mês. Então, vai sobrar o quê? 1.131,60. E após o terceiro mês, após os 3 meses, vai ter 102 vezes 1.131,60, que vai ser aproximadamente 1.154,24. Então, ele vai pagar os 1.500 mais 1.500, que já foram dados, mais 1.154,24. Então, ele vai pagar 4.154,24. Esse é o valor que Rafael vai pagar. Jovens, até o próximo encontro, resolvendo mais questões. Estudem. Em breve estaremos juntos novamente. Um forte abraço para vocês. Até a próxima atividade no Momento Matemático. Tchau.